Últimas notícias do São Paulo. Vamos destrinchar e trazer todas as informações da primeira reunião de planejamento do São Paulo para a próxima temporada. Corrobora um pouco com várias informações que a gente trouxe com exclusividade. E aí vocês vão entender um pouquinho mais destes detalhes dessa primeira reunião e de como deve caminhar o planejamento do São Paulo para a próxima temporada. Antes da gente trazer todas as informações, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká para você realizar o pedido das suas marmitas, sucos, doces, lanches, mini tortas e mini pizzas. Aceita VA e VR, entrega no mesmo dia útil, praticidade, você não precisa mais sujar a louça e nem sujar a panela. E aí você pode usar o meu cupom Alexander para você ter R$ 40 de desconto nas suas compras na Mandaká, beleza? Além disso, você pode se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos. Eu tinha detalhado um vídeo aqui mesmo no canal do YouTube, trazendo todos os bastidores do início do planejamento do São Paulo, no início de outubro. Estamos na reta final de outubro e vocês vão entender basicamente como que será essa projeção aí do São Paulo visando a próxima temporada. E os membros do canal souberam com exclusividade, como sempre. Beleza? Bora lá, bora destrinchar tudo? Primeira reunião do São Paulo visando o planejamento da próxima temporada aconteceu na quarta-feira, reapresentação do elenco, e aí contou essa reunião com todos os representantes do departamento de futebol, Júlio Casares, presidente, Carlo Magno, que tem sido o braço direito que vai ajudar no orçamento, Belmonte, Muricy, Chapecó, Nelson Ferreira e o técnico Hernan Crespo. E aí nessa primeira reunião, o primeiro ponto dela para o planejamento do ano que vem é uma mudança no calendário. Por quê? Antes você tinha os estaduais acontecendo no primeiro semestre, ali até pelo menos abril, e aí depois você tinha a reta final dos estaduais, iniciando ali o brasileiro. Até pude conversar com algumas pessoas que me afirmaram, olha, o que a gente projetava antes desse calendário era até, num Paulistão, a gente usar mais garotos, a gente fazer uma janela um pouco mais modesta, para que aí, quem sabe, no meio do ano que vem, quando aí já tivesse uma janela europeia aberta, atletas que não conseguiram, né, uma sequência na Europa, a gente poderia buscar um empréstimo nesse sentido. Então, houve essa mudança. A ideia agora não é mais você começar uma janela de transferências em janeiro, com 1, 2, 3 reforços mais pontuais, e aí você vai levando para no meio do ano fazer uma correção. Não. A ideia seria o elenco, já projetar o elenco para o ano inteiro. Só no meio do ano ir para o mercado realmente em caso de muita necessidade. Alguém se contundiu gravemente, aí você precisa suprir algo nesse sentido. Então a janela do São Paulo, a primeira janela, essa de dezembro para janeiro, já será realmente derradeira ali para definir como é que serão os passos desse elenco para a próxima temporada. Isso até porque, na primeira janela, antes da Copa do Mundo, por exemplo, serão 18 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, um turno, basicamente, já será disputado antes da pausa para a Copa do Mundo. Então, há essa intenção e necessidade de já fazer um elenco um pouco maior, trabalhar com pelo menos de 35 a 38 até 40 jogadores, e aí óbvio que esse grande número virão de complementos das categorias de base, mas a ideia seria já projetar esse ano por completo e não mais contar com a janela do meio do ano. Então é mais ou menos nesses primeiros passos aí dessa reunião que o São Paulo projeta para o seu elenco da próxima temporada. O perfil dos reforços que o São Paulo vai adotar na próxima janela de transferências visando a negociação em 2026. Vocês vão lembrar que a gente trouxe com exclusividade essa informação, ainda trazendo o Marcos Antônio, né? Eu trouxe esse início de planejamento de 2026 e como o Marcos Antônio é visto como um case de sucesso para a diretoria do São Paulo visando a próxima temporada. Por que o Marcos Antônio será um exemplo para o São Paulo na janela? Serão reforços que têm uma idade relativamente boa. Quando a gente fala jovens, a gente bota uma faixa etária de 23 a 27 anos, 22 a 27 anos, uma faixa etária onde não haverá um grande aumento na média de idade do elenco. Há uma sensação de que a diretoria, talvez ela não vai assumir publicamente, mas ela tenha errado no planejamento porque envelheceu demais o elenco. Até usou um exemplo do Fluminense de 2023, que era um elenco muito envelhecido.
e que ao longo da temporada isso acabou não acontecendo de uma maneira positiva porque você envelheceu o seu elenco, automaticamente seu elenco envelhecido está suscetível a mais lesões por conta da sequência de jogos, então a ideia seria pegar jogadores no perfil Marcos Antônio, no perfil do Tapia, no perfil do Juan Tressoldi, que é o quê? São Paulo não tem hoje uma capacidade, um poderio financeiro para ir buscar esses jogadores a custo. São Paulo não vai gastar nessa janela de transferências. Então qual que é a ideia? Vasculhar esse mercado em busca de talentos sul-americanos que até estejam em baixa, como aconteceu no Tapia. O Tapia, a gente pode questionar a qualidade técnica e tudo, mas é um jogador de 23 anos, de seleção chilena, e que teve um bom ano passado com a Católica. No River Plate as coisas não aconteceram, então você tem margem ainda para você fazer um teste, para você fazer uma aposta nesse tipo de atleta. O Juan estava consolidado na Itália, jogou 3 temporadas na Itália, a Sassuolo acabou sendo rebaixada e aí ficou suscetível ao empréstimo do Juan. Então você conseguiu uma oportunidade de mercado com o zagueiro Juan. O Marcos Antônio era um jogador talentosíssimo de seleção brasileira de base, só que por percalços, até por escolhas, acabou não acontecendo da forma que todo mundo esperava. Não conseguiu sequência no Shakhtar, na Lazio também não, e estava lá no PAOK da Grécia, estava lá sem jogar também, e aí o São Paulo encontrou uma ótima oportunidade. Cara, é um cara que o scout achou, que é talentoso, que vai suprir a nossa necessidade e que ainda é jovem. Então a gente não tem poderio para pagar esse cara, mas a gente pode postergar. Exemplo, vamos fazer um empréstimo aqui de uma temporada, caso ele bata algumas metas, ou a gente bota uma opção de compra, que a gente seja obrigado a comprá-lo no futuro. E aí é óbvio que a gente vai analisar se ele vai ser necessário para o elenco. Hoje, o Enzo Dias, ele é titular. Você consegue um titular por 12 milhões? É pouco para o mercado hoje. O Marcos Antônio, ele não é só titular, mas é pelo menos top 3 desse time do São Paulo. Você conseguir um titular absoluto que aspira à seleção brasileira e próxima Copa do Mundo por 25 milhões de reais é pouco para o mercado inflacionado. Então a ideia seria esse perfil de reforços para o São Paulo buscar na próxima janela justamente para não deixar esse elenco envelhecido demais. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. O técnico Hernan Crespo fez parte de todo esse planejamento e está fazendo parte de todo esse planejamento para a próxima temporada, o que é um grande indicativo de que ele deve permanecer. É claro que nas próximas reuniões ele vai avaliar e vai entender os cenários se de fato a diretoria vai adotar e cumprir todas as promessas que tem feito para ele, que seria justamente na montagem do elenco, óbvio, o Crespo. E é importante salientar, o Crespo, ele sabe da realidade do clube, ele sabe qual que é a situação do clube, ele sabe que ele precisa revelar jogador, ele sabe que a diretoria tem dificuldades financeiras porque, em tese, está em uma reestruturação financeira que não pode conseguir reforços no mercado a custo. Então o Crespo, ele sabe de tudo isso. Só que o Crespo quer que, dentro deste cenário, as coisas aconteçam de uma maneira minimamente profissional. Que ele não tenha inúmeras contusões e recordes de contusões como aconteceu, que ele consiga um ou outro reforço pontual que ele possa conseguir utilizar e melhorar esse elenco, que ele tenha tranquilidade para poder fazer os seus trabalhos de uma maneira correta, de uma maneira que ele espera que ele consiga evoluir esse time. Então a ideia do Crespo é justamente que todos esses pedidos de evolução do departamento médico de preparação física, desses reforços e de intensidade de estilo de jogo que ele pretende continuar, implementar e aperfeiçoar para a próxima temporada, que tudo isso seja atendido. Existe uma grande confiança por parte da diretoria da permanência do técnico Hernan Crespo, porque eles acreditam que serão capazes de suprir todas essas questões do Crespo. Então, por mais que o Crespo não tenha cravado a sua permanência, a gente pode quase que cravar que ele fica assim no São Paulo e já fez parte da primeira reunião e terão próximas reuniões ali para, de fato, vocês entenderem ali como é que vai funcionar. Nomes de jogadores ainda não foram feitos, esses nomes. Foi ainda uma reunião prévia. E aí, obviamente, que depois os nomes podem acabar surgindo. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião. Saídas que podem acontecer no São Paulo são 3 que a gente pode colocar como praticamente certas. Dineno, Rigoni e Leandro. Os 3 jogadores devem sair do São Paulo
houve ali uma prévia sobre essa situação na quarta-feira. O Dineno, infelizmente, acabou, por mais que é um cara que internamente é muito elogiado, o estilo de jogo do Crespo, do que ele quer para os seus centroavantes, não bate um pouco com o Dineno. Talvez bateria com o técnico Zubeldia, que foi quando o Dineno acabou chegando. Faria sentido o Dineno para o estilo de jogo do Zubeldia, só que não faz muito para o estilo associativo de que o Crespo espera da sua dupla de ataque. O Rigoni, muito por uma questão de que acabou não acontecendo mesmo. Tecnicamente, chegou muito abaixo, não conseguiu suprir as expectativas, teve oportunidade de demonstrar o seu futebol, mas ainda bem abaixo do que se esperava. E o outro é o goleiro Leandro, muito porque o São Paulo entende que é um jogador que o São Paulo pode abrir mão. São Paulo tem o Young, tem o João Pedro, tem outros goleiros que podem acabar subindo futuramente, então o São Paulo tá abrindo mão do Leandro, não deve oferecer, pelo menos inicialmente, né? Vamos ver se até o fim do ano as coisas mudam, que o São Paulo não deve oferecer esse contrato para o Leandro. Acho até um equívoco, eu renovaria com o Leandro, emprestaria, acho que não vai ser o Leandro que vai dar um impacto significativo financeiramente para as finanças, né, do São Paulo, para o dia a dia do São Paulo, para a folha salarial, muito pelo contrário. Mas faz parte, são escolhas ali que a diretoria tem feito. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vai lá para as minhas redes sociais, que hoje eu estarei no treino aberto lá do São Paulo, estarei lá no CT da Barra Funda, no Super CT, na verdade, representando o canal Arnaldo Tirone, e mais tarde, às 7 horas, vai rodar a nossa entrevista que a gente fez com a Amanda, da torcida tricolor PCD, uma entrevista que está imperdível. Beleza? Um abraço para todo mundo, uma ótima quinta-feira, até a próxima, tchau!